Hello, sejam bem-vindos, todos vós mercês, senhores, senhoras, senhoritas, moços e moçoilas. Este é mais um vídeo no nosso canal sob demanda e, além de você ser bem-vindo, queria te pedir uma coisa, né, que eu sempre esqueço, cara, né, que é você curtir nosso vídeo, se puder fazer um comentário para dar uma engajada, compartilhar se você assim desejar, né, e fazer uma coisa muito simples se você não fez, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, dá essa moral pra gente crescer, quem tá precisando crescer aí, engajar. Fechou? Aqui é um trabalho de um homem solo, eu falo muitas coisas no plural, escrevo muitas coisas no plural, mas nesse canal eu já tive ajuda, lógico, em vários vídeos, mas solamente eu que estou acá, tá ligado? Então eu faço praticamente tudo sozinho, né? Por isso que eu faço vídeo sem cortar também, para não dar trabalho, para economizar tempo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que é indiferente. Então é isso daí, estamos aqui para todos os gostos, né? Tanto para agradar quanto para desagradar. Bom, é isso aí, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante, muito importante, na verdade que a palavra certa é muito importante. E que, infelizmente, as pessoas não dão a devida atenção e, consequentemente, a devida importância, que é o poder das palavras. Né? A gente ouve falar realmente do tanto que as palavras têm poder, né, e tal, mas como se fosse uma coisa só mística. Tem a mística, lógico que tem a mística toda. Hoje eu tô com o chapéu aqui, hoje tá legal, o chapéu que ganhei. Ele só vai até aqui, não entra mais não. Mas e aí? O que que você. O que você fala, né? Como você avalia o seu próprio vocabulário, por exemplo? Né? Será que para você, o seu vocabulário é super adequado, é legal? Você gostaria de mudar alguma coisa no seu vocabulário, por exemplo? Ou acontecem coisas num dia que fazem você falar palavras que são expressões, né? São exclamações, né? Mas que você reconhece que não são boas palavras, por exemplo, né? Eu tô aqui na cadeira, essa cadeira ela é meio. Eu coloquei um cobertor aqui, minha mãe me deu, faz uns barulhão, né? Eu acho que o barulho não vai tanto aí, mas aqui dá pra ouvir uns barulhaços, né? Dela que ela tá já daqui pra melhor, né? Mas a gente utiliza tudo. Mas voltando, é, você usa essas exclamações, né? Que são ou pejorativas, ou que são super ofensivas. Mas às vezes que você não queira ofender alguém diretamente, né? Você bate o dedo na quina, as pessoas exclamam, falam uns palavrões e tal, palavrões, sobretudo. Né? É uma pergunta. E em contrapartida, você é uma pessoa que procura proferir boas palavras, né? Você presta atenção se o que você está falando edifica as pessoas, né? Quando você vai elogiar, se você percebe assim, se é um elogio da boca para fora, se não é, você está falando ali para agradar a pessoa, né? Até para ganhar tempo para ir embora, ou se você elogia mesmo de verdade, né? Se você usa palavras que têm propriedade, né? Que realmente vai entrar na cabeça da pessoa ali e ela não vai só entender, mas se sentir agraciada, por exemplo. Né? Tem isso. Né? E a sua forma de se expressar também, que eu acho que é uma coisa muito importante. Né? Eu procuro me expressar da melhor forma possível, nem sempre a gente consegue, às vezes eu até vejo vídeo e falo, nossa, o jeito que eu falei e tal, aí acontece. Mas a gente sendo compreendido, eu acho que já está bastante legal, né? Que é o mínimo que a gente busca ser, porque as palavras têm essa função também de sermos compreendidos, né? Mas elas acabam sendo também, né, instrumentos de profecias, porque se você está no meio, né, onde você trabalha com algumas pessoas, está ali no meio, e você vê alguém muito promissor, né, e você gosta daquela pessoa, você fala, continua assim e tal, que você vai ser promovido, que você vai conseguir o que você quer. Às vezes não é na área que vocês estão, a pessoa está fazendo uma faculdade, um curso, ou ela nem fez, ela quer fazer, e você percebe que ela tem esse dom, né, e o fato de você falar ali, de você comentar, vai ajudá-la, né, e digo até sobre esse próprio canal, né, alguns amigos vão lá e dão bem eventualmente, mas acontece de virem dar aqui aquela força, né, de pô, continua, parabéns, obrigado, e legal o seu conteúdo, etc. Eventualmente também, mais eventualmente ainda alguns desconhecidos que vêm aqui elogiam o nosso trabalho, você viu que eu falo tudo plural, né? Isso é muito motivador, isso é muito bacana. E essa pessoa para quem você fala coisas boas, coisas bacanas, com certeza na mente dela, né, no íntimo ali, no coração, está sendo plantado uma esperança, né? A fé, você alimenta a fé dessa pessoa quando você fala isso. Ao passo que também o contrário é muito complicado, né? Como muita gente faz, né? Tem pessoas que às vezes são tanto explosivas, pessoas que são bem
emocionados, uso o termo emocionado aí pra falar de uns amigos nossos, né? Que os caras às vezes são muito emocionados, pô, o cara é emocionado, né? E tal, falou as coisas ali meio emocionado e tal. Ah, e aí, e às vezes a emoção, ela acaba, é, não vou dizer nem atrapalhando a comunicação, mas ela acaba fazendo com que você diga palavras as quais você ofende outras pessoas, ou você irrita outras pessoas, e que te traz depois palavras das outras pessoas também como uma reação, que são super negativas. E, consequentemente, aquilo entra na sua mente, na sua cabeça, e muitas das outras coisas acabam não dando certo. Né? E por quê? Porque nós somos seres inteligíveis. Né? O que significa ser um ser inteligível? Né? Que a gente pega as informações, a gente computa tudo isso daqui, né? A gente processa isso, né? E a gente tem lá as camadas, né, do consciente, subconsciente, né, e o inconsciente. Então, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Basicamente, né, não vou falar muito, não vou estender muito aqui, porque cada tema desse já daria um vídeo. Né? Basicamente, o consciente é isso que está acontecendo aqui comigo e com você, né? Você está percebendo, né? Você está no vídeo, você está percebendo aqui que eu estou te falando, as palavras que eu estou falando aqui você está entendendo, a língua, a gente fala a mesma língua, tal. Então você está vendo aqui no vídeo, você vê um chapéu, né? Aonde você está sentado, em pé, o que for que você estiver fazendo, né? Você sente calor, você sente frio, isso é consciência, né? Se você ouve um barulho, se alguém te chamar, ou se cai alguma coisa lá em outro cômodo, na rua, etc. Isso é consciente, certo? O subconsciente é onde fica armazenada todas essas coisas que a gente fala, tanto que tem, que a gente fala, que a gente faz, que a gente passa, né, que o nosso consciente não capta. Né? Às vezes você passa num local, ouve uma palavra que você não captou conscientemente porque você estava, sei lá, ouvindo uma música ou coisa assim. Aí você chega na sua casa, assiste um filme e vem aquela palavra de novo, é uma palavra muito peculiar. Você fala, caramba, eu ouvi essa palavra, não lembro onde. Né? Tava lá no inconsciente. Né? Ou, por exemplo, aliás, perdão, estava no subconsciente, né? No subconsciente. Ou, por exemplo, como acontece os déjà vus, né? Os déjà vus, que é a gente ir em algum lugar, né, e tal, e encontrar, sei lá, uma forma semelhante, ou passar aqui não estou falando do que o déjà vu não existe, tá? Né? Uma outra temática, eu acho muito interessante, tá? Mas eu estou dando só um exemplo, né, de como a nossa mente armazena muitos dados, muitas informações, muitas coisas que a gente não capta conscientemente e a gente acaba esquecendo também. É nesse sentido. Aí você passa um local que você reconhece, está familiar, mas você fala, aliás, que você acha familiar, mas você não lembra de ter passado ali, você vai cruzando as informações e fala, eu já passei aqui, conheço, aí você está conversando com uma pessoa que lembra de você, inclusive reencontrei uma pessoa esses dias que se lembrou de mim, né? A gente se encontrou na casa de um amigo em comum, numa coisa muito especial, enfim, né? A gente trocou contatos, foi muito legal. Eu ia lembrar dele, mas acho que ia demorar um pouco, né? Ele foi mais sagaz. Então, basicamente são essas informações que estão no inconsciente que o consciente muitas vezes busca a partir de um gancho, ali, de um gatilho que a nossa percepção traz, né? Então, isso pode acontecer. Além, por exemplo, de umas coisas, por exemplo, as crenças que a gente tem, que são muito menos conscientes, por exemplo, que é o fato de você ter medo de alguma coisa, você sabe que você tem medo, mas você não sabe por que você tem medo. Você sabe que você às vezes gosta de alguma coisa, gosta de um biscoito, mas você não sabe de onde vem aquele gosto daquele biscoito, né? Aí você gosta de ele há muito tempo, né? E tem a questão da memória olfativa, essas coisas todas e tal, né? E aí são coisas que você vai vivendo e as coisas vão acontecendo, né? E também tem as crenças limitantes, ditas crenças limitantes, que é você acreditar que você não pode fazer algumas coisas, porque quando você era pequena, as palavras que você ouviu, né, era de que você não ia conseguir fazer nada, que você era lerdo, que você era fraco, que você era burro, que você nasceu para ser empregado, que você nasceu para ser, não que ser empregado seja assim ruim, mas se uma criança demonstra algum tipo de inspiração para empreender e tal, e alguém vem falando isso, sabe? E não necessariamente com essas palavras, mas com palavras até bacanas, bonitas, ou quando, por exemplo, né, que é o clássico, falar do mal dos ricos, né, que riqueza não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade, né, um monte de coisa não traz felicidade. Hoje, inclusive, tive uma conversa a respeito disso, mas é um assunto complexo, a gente trata disso especificamente em outros assuntos. Então, essa é a parte que fica no subconsciente, então tudo que está armazenado ali. E o inconsciente, basicamente, vamos dizer assim, é o programa ali que faz o link, né, entre o que a gente está automatizado a fazer e que a nossa estrutura cerebral já se acostumou e que a gente faz de uma forma automática, né, que é comer, a forma como a gente vai comer, né, escovar os dentes,
que é mais do que informação, né? Já é toda uma programação, vamos dizer assim, né, psiconeurobiológica que a gente tem, né, e essa parte inconsciente, inclusive, uma coisa que eu vi, uma pincelada que faz muito sentido, vários tipos de doenças, assim, que um médico, um médico que trata com métodos mais, como a gente diz, alternativos e tal, que faz uma investigação geralmente mais profunda, menos apenas clínica ou só tecnicista, com tipos específicos de exame, que vai perguntando para a pessoa e ele consegue investigar e no inconsciente da pessoa, a pessoa acaba encontrando, lógico que tem alguns usam algum tipo de método, né, ou de hipnose, que também é utilizado, né, ou de os termos de regressão e por aí vai, tá? Para encontrar a causa de algum tipo de dor, de doença que a pessoa acabou manifestando, né, ou que seja um sintoma dali que a pessoa manifesta e que ele consegue identificar e ir lá fazer um outro exame, comprovar o que a pessoa tem de fato, né, e tratar da devida forma, por exemplo. Né? Então, basicamente isso. Isso tudo que parece pouca coisa, mas é muita coisa, né? Faz parte do da nossa estrutura cognitiva, né? E que é o que discerne as palavras inteligíveis, que elas têm significado, elas carregam simbologias, né? E sobretudo energia, a vibração como a gente fala, né? Se você fala com uma pessoa, por exemplo, Deus te abençoe, ou até até o falecido Lázaro, eu lembro dele falando que quando o pessoal ia evangelizar ele lá, né? Ele falava, tá bom, Deus te abençoe, mas ele falava Deus te abençoe, ele não era convertido ainda, né? Mas falava Deus te abençoe, tipo, tá bom, né? Tchau, ou como se fosse uma coisa meio desdenhosa, assim, né? Tipo, não me enche o saco, por exemplo. Então eu achei muito interessante, achei muito curioso, isso faz muito sentido. E aí, se você fala assim, Deus te abençoe, é uma frase muito poderosa, mas se você fala assim, a essência da coisa, né, sem a intenção, né, vira só palavra. Então isso conta bastante também a forma como a gente fala as palavras. Várias pessoas dizendo a mesma frase, em contextos diferentes, elas vão carregar energias diferentes, né? E se você não crê na mística, se você é cientificista, não tem problema. A energia aí pode ser também o grau de intenção ou de tom, tá? Não tem problema nenhum. Né? Mas para quem já sabe que tem muitas coisas que a gente não explica, mas que a gente compreende, pelo menos em algum grau, você percebe que essas palavras elas nos influenciam, até pelos exemplos que eu disse aqui das camadas da consciência, né, que são mais inteligíveis e tal, você percebe que realmente elas têm diferença, né, e as atitudes contam muito, né, e as palavras também podem enganar, né, mas quando você recebe alguma coisa que é muito sincera, pode ser de ódio, de raiva, né, ou uma crítica, bem como alguém te desejando muito bem, né, te elogiando, né, querendo o bem seu e da sua família, do seu futuro, né, dizendo o quanto ela gosta de você, o quanto você é bom em alguma coisa, você percebe, você sabe que está sendo sincero, né, então isso é muito interessante. E essas palavras elas entram na gente e nos alimentam. Inclusive tem muitas pessoas que às vezes o opróbrio, o acaso, o contrário, acaba as estimulando também, pessoas que nascem ou que vivem num ambiente que é muito contrário, como eu tinha falado, né, das crenças limitantes, né, e que as pessoas falam que elas não vão conseguir ser nada, e etc. E tal, elas usam aquilo como combustível para alimentar o seu sonho e ir atrás do que ela quer. Então, por que isso é mais forte? Porque ela diz para si mesma que ela vai conseguir, nem que seja mentalmente, ela acredita naquilo. E aí, lógico, entra o poder da fé, né? E às vezes uma ou outra pessoa durante muitos anos, chega e fala do potencial dela para ela, ela guarda aquilo com mais força, ela guarda aquilo com mais força, né, e aquilo reverbera com muito mais intensidade durante muito mais tempo do que as palavras, os impropérios negativos, né, o impropério já é negativo, mas as palavras negativas, né, as sementes de dúvidas, né, eu estava conversando com um amigo meu, estava falando sobre um projeto, não vou citar aqui, mas especificamente até porque a história é muito longa, mas eu estava falando, então eu vou fazer um projeto, uma parada assim, assim, assado. Mas pode ser isso. Não, tudo bem, mas isso daí me dá uma vantagem assim. Mas se você fizer em tal lugar, é mais perto disso. Porque... Sabe, ele colocava objeções. E é um cara que empreende. Enfim, mas eu conheço muitos anos, ele é um cara bacana, eu sei que não está mal intencionado de maneira alguma. Né? Ele não racionalizou o que eu tinha falado, ele só pegou o que eu falei e foi contestando, né? Também é um modus operandi também que a gente acaba tendo sem perceber,
né? A gente fica contestando muito e acaba não percebendo que outras pessoas, por mais que pra gente elas estejam erradas, elas creem naquilo que elas estão fazendo, que pra gente é muito mais difícil de conseguir. Isso também acontece, né? E você acaba proferindo algumas palavras que, se essa pessoa estiver preparada, né, e sendo as suas palavras negativas, ela não vai deixar prosperar na vida dela, né? Mas falando de coisas boas, né, até pra gente encerrar o vídeo, que eu acho que dá pra gente pincelar, né, um pouco sobre o poder das palavras, né, como que elas agem no nosso consciente, nosso inconsciente, nosso subconsciente. Né, eu acho que é interessante você prestar atenção nas palavras que você ouve. Palavras boas é interessante você falar em voz alta também, né? Principalmente quando você vai agradecer a Deus, né? Você não precisa chegar, abrir a janela e falar, meu Deus, obrigado e tal, não é nem isso. O tom, mesmo que você use um tom mais baixo, se você estiver no seu quarto, se você não tiver um quarto sozinho, você vai na sua casa, você fala no banheiro, né? Ou você vai no caminho, né? Quando você estiver longe das pessoas, você pega e agradece a Deus com a palavra, falando, sabe, com a voz, por exemplo, né? Ou você fala, eu vou conseguir, sabe? Isso é legal, isso é bom. É diferente, é muito diferente de você falar palavras que são, às vezes não são palavrões, mas são palavras elegantes que não acrescentam em nada, né? Que eu nem isso, eu nem escrevo, nem falo, também nem eu filtro tudo até aquilo que eu ouço, né? E que são aparentemente inofensivas, mas também que vão fazer com que você pense que seu dia vai ser desse jeito, né? Enfim, alguém já deve ter pensado aí, né, que parecem inofensivas, assim, o pessoal faz graça com essas palavras, né, eu procuro até não falar. Um dia talvez eu fale especificamente essas palavras, né, ou talvez eu não fale, mas eu faço vocês entenderem melhor. Mas cada um que pode entender da sua forma, se você tem dúvida, não tem problema. Um dia você vai saber. Se você não souber, o importante é você aprender a coisa que está sendo falada aqui. Isso é o mais importante, né, eu acho que você consegue fazer isso. E até pra gente fechar, tem uma questão muito interessante, uma pesquisa bem antiga, que falando do poder das palavras, né? Que as palavras positivas, elas são mais de 100 vezes intensas e poderosas do que as negativas. Então, a intensidade de uma coisa boa, de uma coisa bacana, né, quando você fala, ela é mais forte. Então, isso também é um estímulo para a gente falar mais coisas boas, para que o nosso dia seja muito melhor. E tanto para nós quanto as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se você fala coisas boas para as pessoas que estão ao seu redor, consequentemente, ao seu redor vai ser melhor. Consequentemente, né? Não tem meio termo, não tem erro, né? Então, isso eu acho que é um baita estímulo para a gente buscar proferir palavras boas, palavras legais, palavras interessantes de estímulo, de motivação, e também, claro, nunca esquecendo, né, da gente ser sincero, dar opiniões construtivas, né, buscar não diminuir ninguém, né, ser realista na medida certa, né, não cometer sincericídios que são desnecessários, né, e pensar no que a gente fala. Eu acho que esse é o ponto. Fechou? Acho que é isso. Esse bate-papo deu por hoje, né? Embora seja um bate-papo unilateralista, porque só eu que falo aqui, mas acho que você está me ouvindo aí. Eu estou muito feliz com isso, né? Muito obrigado por você ter chegado aqui. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, se possível, né? E se inscreva, né, se você não for inscrito, tá bom? Um beijo na sua belíssima alma, fique com Deus, né? Este é mais um vídeo aqui no nosso canal Sob Demanda e estamos só no começo.